chamo bem-vindo a todos, uma boa noite. Como da semana passada, eu pretendo apresentar um conteúdo e depois abrir um espaço para a gente conversar. Então, semana passada nós falamos sobre alguns elementos, falamos sobre arrumar a casa, falamos sobre tempo, sobre o dia a dia da congregação. Hoje vamos falar de mídia, cronograma e estratégia. E eu confesso que eu fui um pouco, me empolguei um pouco, querendo falar de tudo isso em uma hora e um pouquinho. Então, assim, eu trouxe bastante mesclado conteúdo e muita dica e muito comentário, mas algumas coisas talvez vão ficar e ficaram para trás aí, a gente pode aprofundar em outros momentos, ou até aprofundar mais prática mesmo, no dia a dia, numa plataforma de cursos que nós estamos organizando, montando, enfim, desenvolvendo para a IELB, e no meio do ano a gente deve colocar no segundo semestre, lá no início do segundo semestre, à disposição da igreja, daí sim, com cursos mais práticos, mais efetivos. Mas então eu vou passar de tudo um pouco, tem um pouco de teoria misturada com estratégia, com forma prática de aplicar, e aqui nós não temos, assim, a verdade absoluta, tem uma linha de trabalho, uma forma de trabalho, é possível discordar, existem outras formas e outras leituras, outros jeitos de trabalhar com mídia e trabalhar com comunicação, mas aqui basicamente vocês vão ver que está carregado em conteúdo, em produção de conteúdo e disponibilizar conteúdo. Afinal, nós somos uma igreja, estamos aqui para proclamar a palavra, então nada mais justo ou que combine mais conosco do que trabalharmos com marketing de conteúdo. Talvez eu use alguns termos técnicos, eu vou tentar simplificar o máximo possível, mas eventualmente podem perguntar no final aqui, eu fui tentando explicar. Então, nossa dinâmica é essa, um bate-papo inicial para apresentação de conteúdo, uma tarefinha, se vocês quiserem fazer, assim, para já irem alinhando as suas mídias, e depois um bate-papo para a gente conversar. Todo o material está ali no mesmo drive, eu vou colocar, então, esse material aqui neste drive também, e outros materiais que a gente vier a falar, tá? Então, vai tudo para esse drive lá, disponibilizado já semana passada, é o mesmo. Quem já copiou, tem o mesmo, pode colocar no mesmo lugar. Se alguém quiser colocar no chat, para o outro copiar, fique à vontade. Então, hoje vamos falar de mídia, estratégia, cronograma. E aí, o que é mídia, tá? Mídia, se a gente for para o latim, a gente vai encontrar mídia como meio, né? A mídia é o meio. Mas eu gosto muito, realmente, desse McLuhan, Marshall McLuhan. Esse texto aqui é do Rocket Copet, que é um site de marketing, mas eu gosto do McLuhan porque ele tem uma definição ele é um pensador da comunicação, ele desenvolveu muita tese sobre comunicação lá nos anos 60, nos anos 70, ele foi o cara que previu a internet, previu a rede social, ele que cunhou o termo aldeia global, enfim, e ele tinha essa visão de que a mídia, na verdade, era uma extensão do ser humano, né? Então, a forma que a gente se comunicava, o meio que a gente usava para se comunicar, acabava se tornando a mensagem, e esse também acabava nos moldando. Então, ele coloca que cada mídia tem o seu próprio modo de falar. Isso ele falou lá nos anos 60, 70, e veio a internet, a rede social, e só comprovou isso cada vez mais. Que a mídia, na verdade, cada uma tem o seu jeito de falar, e que nós estamos sendo moldados pela mídia. Ou seja, a nossa cultura, a gente acaba se aculturando pela nossa forma, a forma que a gente se comunica. Vamos lá, até pouco tempo atrás, filme bom era aquele que durava 2, 3 horas. Hoje, uma série de 45 minutos, as pessoas já não têm mais paciência. Porque o tempo está sendo escasso, a gente quer coisas mais rápidas, assuntos mais rasos. E, por outro lado, em algumas mídias, o tempo de exibição tem aumentado, as pessoas têm voltado porque elas querem mais profundidade de conteúdo. Então, a mídia, na verdade, é isso. É um meio, mas a gente vai tratar ela como
uma forma de comunicação e moldando, então, a nossa mensagem. E aqui vai, o que a gente já falou semana passada, não é... deveria estar projetando sim. Muito obrigado por ter me avisado. Eu estou falando para nada aqui. Opa! Aqui. Aí. Mas de slides não perderam nada, tá? Só eu coloquei o nosso cronograma. Vou retomar aqui. Coloquei o nosso cronograma, coloquei a dinâmica do nosso encontro e coloquei o link ali, se quiserem copiar o QR Code ou se alguém quiser colocar nos comentários. Obrigado pelo comentário ali, porque eu estava aqui falando há um bom tempo, e eu falava deste texto aqui, que é um texto que eu tirei do Rocket Content, e falava do McLuhan e da que a mídia, ou seja, a forma que a gente, que cada mídia tem o seu próprio modo de falar, e é um pouco isso que nós vamos falar hoje, que a mídia não é só o meio, mas ela também ela formata o jeito que a gente fala, e a gente deve formatar nosso jeito de falar, não o que a gente fala, né? Então a gente tem que falar de uma forma que as pessoas entendam, mas não falar o que elas querem ouvir. A gente tem que falar o que a gente deve falar, mas de uma forma que elas entendam. E aí eu trouxe aqui algumas mídias, então ali eu marquei 16/4, a gente falou um pouco sobre o tempo e sobre a recepção, o acolhimento, o áudio, tudo isso são mídias, são formas de comunicação, e a gente falou bastante semana passada, eu falei bastante semana passada, a gente conversou também sobre isso, sobre a recepção, sobre ter visível, ter o ambiente limpo, ter o áudio de qualidade. Aí tem ali embaixo um rádiozinho representando a mídia antiga, né, o rádio, a TV. Não vou entrar, eu sei que no interior o rádio ainda é muito forte, muito bem quisto, e aí os pastores têm bons anos de cancha, já conhecem bem o uso do rádio e sabem fazer dessa mídia a sua forma de comunicação aí no interior, mas não tem muito tempo para falar hoje sobre isso. E aí foi um pouco pretensioso, então vou falar sobre sites, sobre YouTube, Facebook e Instagram. TikTok e WhatsApp eu vou pincelar, mas eu não vou entrar neles, porque eu precisaria de algumas horas a mais para falar, principalmente sobre o WhatsApp, e a gente pode daqui a pouco, no último dia, ou estender um dia para a gente falar mais sobre essa mídia. Sobre o site, muitos têm a dúvida se a gente deve ter site ainda. Site é uma coisa ultrapassada, site é uma mídia em desuso. Eu posso afirmar que o portal, o grande portal, cheio de notícias, cheio de conteúdo, ele está caindo no desuso, porque a gente tem as mídias sociais que têm mais conteúdo hoje do que os sites, que são mais rápidos e dinâmicos. Mas eu acho que toda a congregação deveria ter um site, e esse site ele tem que ser bem simples e prático, de onde nos encontrar, ou seja, onde é a nossa congregação, as nossas redes, nossos contatos tem que estar bem à disposição, quem nós somos, né, qual a nossa formação como igreja, no que nós acreditamos, no que a congregação acredita, ou seja, o que ela acredita. E eu coloquei calendário ali com interrogação. Por que interrogação? Porque se for colocar calendário no site para não manter atualizado, então é melhor que não tenha. É melhor não ter o site, o calendário no site para ter desatualizado. É melhor ter um site estático. Existem várias formas de fazer. No Canva, a gente consegue fazer um site lá dentro e o próprio Canva publica o site. Tem um custo, se a gente quiser uma URL, né? O www.nossacongregação.com.br, enfim, tem um custo desse anual disso, mas se não, se quiser só Canva / alguma coisa, que daí não é o indicado, também não tem custo. Tem o próprio Wix que dá para fazer, tem o WordPress, então o site tem várias formas de fazer, mas eu acredito que toda congregação deva ter um site para... como um cartão de visita, dá um pouco mais de credibilidade. Não parece que a gente nasceu na esquina e criou uma rede social e é uma igreja. Porque, às vezes, a rede social é fácil de criar, né? Se a gente sentar aqui com o telefone, a gente cria facilmente o Instagram, o Facebook, o YouTube, de uma hora para outra. Agora, no site,
precisa um pouco mais de estrutura e também vai carregar um pouco mais, tem um pouco mais de espaço para a gente falar principalmente quem somos e no que acreditamos e da onde nós viemos e a nossa história. E aí agora, para mim, uma questão crasa, assim, vocês podem se perguntar, a gente deve ter site, então eu devo ter um Instagram, eu devo ter um Facebook, eu tenho que ter TikTok, eu tenho que ter o X, eu tinha um Twitter, eu preciso ter um Pinterest, eu preciso, quais mídias eu preciso ter? E para mim, é claro que a gente precisa ter, a congregação precisa ter apenas o que ela pode manter, ou seja, calendário não engaja. Se é para a gente criar um Instagram para ficar postando carne de convite para culto, eu não sei muito bem qual a efetividade. A gente até pode criar, mas o ideal é que a gente tenha um pouco mais de conteúdo, ou como eu falei semana passada, de carne para o nosso lead, ou para o lead, a pessoa que vai lá, né, que consome o nosso conteúdo na rede social, que ela tenha um pouco mais de carne para se alimentar, seja isso Facebook, Instagram, TikTok. Então, assim, o calendário não engaja, o calendário não é, o local dele não é lá no Instagram, não é no Facebook. E se for no site, a gente não deve deixar desatualizado o calendário. Há formas de sincronização com o calendário do Google, etc., mas precisa ser alimentado. O Google também precisa ser alimentado. E aí, outra coisa que quando a gente fala de rede social, de mídia social, de digital, vem logo à cabeça assim, o algoritmo, o hackzinho, então eu vou dizer para vocês, vamos esqueça o algoritmo. O algoritmo ele vai mudar o tempo todo, o algoritmo ele vai estar em constante modificação, porque as redes sociais, as grandes empresas, elas precisam ter a tua atenção, então elas estão mudando sempre. O TikTok começou com uma mídia de vídeos curtos, agora eles têm já 30 minutos de vídeo suportado. O TikTok começou com uma mídia vertical, agora já suporta a mídia horizontal, e assim eles vão se atualizando para nos buscar, para tentar com que a gente, usuário, né, a gente que usa a tela, fique mais tempo dentro da rede. Então eles vão ficar criando algoritmo. E se a gente ficar se preocupando com o algoritmo que ele mudou, o horário de postar, como postar, não é efetivamente a melhor forma. Não que isso não importe, só que a gente tem uma base de várias outras coisas para fazer antes disso. E se a gente sabe muito bem a realidade da nossa igreja e dos voluntários que trabalham, a gente tem muito outro trabalho para fazer, fora no nosso dia a dia, quanto na congregação. Então, talvez não é essa a nossa preocupação quando mídia social. E aí aqui também um comentário sobre todo esse plano e essa conversa desses 5 dias aí. Tudo aqui o que eu tentei propor pensando que são voluntários ou pastores ou pessoas que têm muitas outras ocupações. Então, eu tentei facilitar ao máximo e não criar fórmulas utópicas que a gente não consegue dar conta. Claro que tem muito trabalho aqui envolvido, que assim, se todo mundo pôr em prática o que for sugerido, tem muita coisa, tem muito trabalho, mas a tentativa é essa, que a gente consiga efetivamente usar as mídias, né? Então, para quebrar o algoritmo, a gente tem que conhecer as pessoas, entender para quem a gente está escrevendo. Uma técnica, a gente chama de persona. Obviamente que no marketing ela é um pouco mais estruturada, mas assim, quando vocês forem escrever um post, fazer um vídeo, imaginem 2 ou 3 pessoas, ou até uma pessoa que vocês estão escrevendo aquilo. Imaginem a idade dela, no que ela trabalha, quais as motivações, se ela tem família, se tem filho, se não tem filho, porque isso facilita na forma e o jeito de escrever. Um exemplo para vocês, eu mudei, quando eu assumi a vice-presidente de comunicação, eu mudei o Info IELB e comecei a fazer os textos um pouco mais coloquiais, assim, um pouco mais, tentando fazer um pouco mais pessoalizado. Eu tive vários e-mails me criticando, e assim, firmemente, dizendo que eu estava brincando com a comunicação da igreja, e tive tanto quantos outros e-mails elogiando que acharam excelente, muito mais fácil de entender a comunicação. Então, assim, a gente não vai conseguir agradar a todos, mas a gente precisa entender uma média e que a comunicação aconteça. Então, a gente precisa entender das pessoas, e entender que vai acontecer algumas críticas e entender que algumas outras vão gostar daquilo.
E aí a gente molda o nosso discurso e quando vem a reação a gente entende isso também, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai mudar, que a gente não vai fazer ajustes, como eu vim fazendo ao longo desse um ano e meio. Outra coisa é conhecer a mídia. Lembra que eu coloquei lá no início lá a definição de mídia do McLuhan, que cada mídia tem a sua forma, a sua linguagem, é um pouco isso. A gente precisa entender e conhecer a mídia para poder usar e colocar de forma efetiva. Não necessariamente usar sempre o mesmo conteúdo em todos os lugares. É possível? É. Aqui eu vou ter algumas sugestões para a gente usar conteúdos no mesmo lugar, sim, mas eventualmente alguns a gente não precisa colocar talvez em algum lugar, ou a gente possa fazer de forma diferenciada. E a outra, que é constância. Rede social, mídia social é constância, é paciência. É como um atleta. O atleta, ele não nasceu com um dom divino e ele não faz nada. Ele levanta da cama dele, vai lá e compete e é o primeiro. Ele é o primeiro, ele é o segundo, ele é o terceiro, porque ele levanta na segunda, ele malha, na terça ele corre, na quarta ele faz a preparação, na quinta ele faz um trabalho de perna, porque não foi boa, ou seja, ele constantemente está em treinamento. E rede social é isso, vocês vão postar essa semana, ficou uma coisa ruim, semana que vem tu vai postar de novo, tu vai repostar, tu vai publicar de novo, tu vai mudar o texto, e isso vai influenciar, e com o tempo vocês vão acostumando e aprendendo, e entendendo mais ainda o público de vocês, entendendo mais ainda aquela rede social, e entender que aqui na IELB a gente faz, né? Tu posta às vezes uma coisa numa rede, na outra a mesma coisa, eles têm respostas diferentes, porque são públicos diferentes, e hoje a gente já consegue entender isso. Inclusive, a gente já, então, aqui consegue usar, a gente consegue entender já horários de publicação de rede social. No caso das nossas redes, a gente já sabe que funciona de forma diferente o engajamento inicial. No fim da semana, normalmente, depois de 7 dias, 6 dias da publicação, o número de visualizações, alcance, está dentro da média. Mas o inicial, ele muda bastante no horário. Mas a gente só sabe disso no dia a dia. E no dia a dia da postagem. E posso dizer para vocês, se a gente pegar qualquer estatística, a gente publica hoje, não necessariamente horários que vão dizer que é lá o hackzinho, o melhor horário de publicação. Então, rede social é constância. Qualquer estudo de rede social que vocês forem buscar, de qualquer uma delas, é constância. Publicar toda semana. Não é assim, quantos posts por semana, mas se você publicar toda semana, publique toda semana. Se você fizer 2 posts por semana, faça 2 posts por semana. Tenha constância, repetição. Esse é um dos segredos. Então, nós temos aí 3 pilares para ignorar o algoritmo, ignorar os hacks, que é a constância, conhecer a mídia que vocês estão publicando e conhecer o público que vocês estão alcançando. E aqui no público é uma coisa bem importante. Às vezes a gente se preocupa, quando publica em rede social, em mídia social, com a quantidade alcançada. E não necessariamente a quantidade é o melhor, porque de nada adianta a gente ser nós sermos uma congregação. Vamos dar um exemplo de Porto Alegre e o nosso conteúdo é mais acessado em São Paulo. Não faz muito sentido. A gente talvez vai ter um número grande de pessoas que têm alcance, mas ela não faz sentido. Diferente das redes da IELB, que elas, na minha visão, elas precisam ser bem acessadas em todo o Brasil, porque nós somos nacionais. Agora, a rede da congregação, vocês precisam se preocupar com o bairro, com a cidade, com a região. É ali que é o alcance de vocês. E isso vai mudar o quê? Isso vai mudar na forma de publicar, inclusive o jeito de publicar. Se vocês estão no interior do Rio Grande do Sul, é uma forma de escrever. Se vocês estão no interior de Santa Catarina, é outra. Se vocês estão numa grande cidade, Porto Alegre, São Paulo, já é outra forma de escrever, é outro tipo de interesse do público. E isso, de novo, por experiência, de algumas palestras que a gente dá, cada região que a gente vai, eu e o Gustavo, nós temos levado a mesma palestra em base, mas a gente muda para cada região, e tem regiões que têm discussões em pontos que em outras o ponto passa simplesmente despercebido. Então, isso vai de região para região, e vocês precisam conhecer o lugar que vocês estão para publicar melhor. E até para saber quando publicar.
Então, assim, tem uma congregação específica aqui na Grande Porto Alegre, que eles estão concentrados próximos a uma região de muitos restaurantes. Então, uma boa parte dos membros são pessoas que trabalham em restaurante. Então, o culto no sábado à noite e no domingo de manhã, ele quase não tem frequentadores, porque eles estão ou trabalhando no sábado à noite ou no domingo de manhã. E no domingo à noite o culto tem maior frequência, porque o domingo à noite é quando eles não estão trabalhando, então, nos restaurantes da região, nos atendimentos da região. Então, conhecer a congregação vai entender que tem momentos de publicar. Algumas congregações, um bom horário de publicar é no domingo à noite mesmo, porque as pessoas estão em casa, se preparando para a semana, elas vão olhar. Na nossa igreja, publicar na segunda-feira é quase que publicação perdida, porque o nosso público praticamente não está acessando as redes na segunda-feira. Na sexta-feira, a mesma coisa, porque na sexta-feira as pessoas estão se preparando para isso. Mas isso aqui vocês só vão entender conhecendo o público, porque depende do lugar, na sexta-feira vai fazer sentido publicar. E aí, para todas as mídias, tá? Uma sugestão: unifiquem o nome das mídias da congregação. Olhem lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok, na rede que vocês tiverem. Tentem encontrar e colocar o mesmo nome. Nós aqui temos o Yelb Oficial. Então, se for no YouTube, for no Instagram, for no Facebook, procurar Yelb Oficial, você chega até as nossas redes. Isso faz uma diferença depois na pesquisa e também na comunicação. Porque vocês vão colocar lá um cardzinho no culto, por exemplo, vão botar Facebook, congregação do bairro X. Instagram, Yelb na cidade tal. TikTok, né? Yelb no bairro, enfim. Vocês vão ter, a pessoa tem que lembrar para qual a rede ela quer. Então, assim, se coloca uma só, se jogar no Google, vai provavelmente aparecer todas as redes ali, colocando o arroba, ou eles vão entrar no arroba mais fácil. Então, essa é a sugestão. Bio, descrição. Bio para o Instagram, descrição para o Facebook, bio para o TikTok. Ela precisa ser clara e ter, no mínimo, essas 3 informações. Um pouco da identidade, o local e os horários. O que seria identidade? Quem vocês são, o que identifica vocês. Somos uma igreja cristã, luterana, na cidade X. Todos eles têm como colocar especificamente lá o local. O Instagram é um pouco mais curto, o Facebook é um pouco mais longo. Como criar a bio, o texto em si, a gente pode conversar um pouco mais lá no dia que eu separei para falar sobre textos. Então, a gente pode criar alguns textos ali, eu tenho algumas sugestões de como a gente pode criar, mas, assim, todas as mídias, sugestão, unificar o texto e ter uma bio, usar emojis, os emojis, eles são importantes para a nossa comunicação, inclusive tem um estudioso da língua que está dizendo que estamos dando uma volta, né, a gente começa com a língua lá, que era só sinais, passa para o hebraico, que tem alguns outros sinais, vai para o grego, vem para o nosso texto, que é mais complexo, estamos voltando aos sinais de novo, que são os emojis. Mas os emojis, eles fazem parte para quebrar um pouco a sisudez do texto. Então, eles nos ajudam bastante. Mas é preciso usar com moderação, não exagerem nos emojis. Cuidado com a história. Isso aqui é um cuidado muito... É um dado muito importante para nós, luteranos, que temos congregações com muito tempo de história. Nós, naturalmente, se vocês olharem o site da IELB, eu já falei em outros momentos, e nós estamos mudando o site, vamos mudar isso, nós começamos pela nossa história. Nós somos uma igreja que começou em 1904, fundada pelos alemães, no interior do Rio Grande do Sul. Isso não é quem nós somos, isso é a nossa história. Quem nós somos uma igreja de cristãos, luteranos, acreditamos na Bíblia como palavra de Deus, enfim. Notem a diferença entre o que somos e trazer história. Mas como nós temos uma igreja histórica, e a maioria das nossas igrejas tem um bom tempo de vida, a gente normalmente costuma usar a nossa história como base de uma descrição do que nós somos. Não que não seja importante, mas ela não é quem nós somos. A nossa história diz como nós chegamos até aqui, mas não é quem nós somos. Interaja ativamente, não importa a rede. Se tem comentário, tentem conversar com o maior número possível de comentários, curtir quando possível,
para ter engajamento. Não abandonem as publicações sem ter um mínimo de engajamento. Monitore feedback e ajuste, aquilo que eu já falei. Monitorem, eventualmente, tem um dia na semana para entrar nas redes, dar uma olhada, entender como é que foram as publicações, fazer ajustes, comparar com outras. Se vocês não têm aqui, tanto o Facebook quanto o Instagram, tem perfis profissionais. Olhem se o perfil da congregação de vocês é profissional. No perfil profissional, ele mostra, tem várias outras ferramentas de análise e de feedback de publicações, quantos atingiram, como foi o engajamento, comparação com outros posts, então vale a pena olharem isso. Primeiro comentário, aqui é um hackzinho, sempre que vocês publicarem alguma coisa, a sugestão é que deixe um pouco de conteúdo para o primeiro comentário, isso ajuda no engajamento, faz com que as pessoas queiram comentar mais, então assim, utilizem essa técnica. Publicaram, façam um comentário, o primeiro comentário completando a informação. E o último é vida. E aqui também é um hábito que nós temos. A gente gosta muito de botar foto de templo, botar foto de Bíblia, botar foto de cruz, de crucifixo. Não que isso não tenha que ter, mas a gente precisa lembrar que a igreja é formada por pessoas. A igreja somos nós, pessoas. Então, tentem usar e trazer o máximo de vida possível para suas publicações. Lá no avatar, utilizem o logo, não utilizem o templo. Na capa do Facebook, talvez tenham pessoas. Nas publicações, quando forem publicar, utilizem pessoas. Utilizem ou partes, né, mãos, rostos, nuca, ombro, enfim. Utilizem a vida da congregação, o templo cheio, as crianças correndo, pode ser de longe, semana passada a gente falou, né? Procurem não ter crianças em close, né? Crianças, então, em destaque, mas usem mais pessoas. Mas, então, assim, para todas as mídias, usem e abusem, tentem trazer vida para a rede social. A igreja é formada por pessoas, não por coisas. Então, a nossa rede social ela deve ser cheia de pessoas, cheia de vida. Essa é a igreja. Vamos lá, entender um pouco sobre cada um agora daquelas mídias que eu comentei. Já falei do site, já falei do tripé mágico para fugir dos algoritmos lá, que é conhecer as pessoas, conhecer a mídia e ter constância. E agora vamos para o YouTube. Para vocês terem uma ideia, o YouTube é o segundo maior buscador do mundo. É o segundo lugar que as pessoas mais buscam no mundo é o YouTube. No mercado, para compra, 91% das pessoas pesquisam no YouTube antes de fazer uma compra. Depois vem o Instagram com 79%, 64% com o Facebook, 37% para o TikTok, X, LinkedIn, daí vem as outras abaixo. Então, assim, o YouTube é um grande buscador. Então, quando vocês forem publicar no YouTube, uma parte importante dele é a descrição. Faça uma descrição longa. Longa no sentido de conter todas as informações. Mesmo que o culto seja sempre o mesmo que utilizem o mesmo padrão, criem lá. Você está vendo um culto da Igreja Evangélica Luterana São Lucas, da cidade X. Nesse final de semana, lemos as passagens essa. A mensagem do pastor teve como título este título. Seja bem-vindo para ouvir a palavra, para se fortalecer na fé, seja nosso convidado, use as hashtags, porque tudo isso importa na hora de pesquisa. Quando a pessoa for pesquisar lá, qualquer uma dessas palavras, com a repetição no YouTube de vocês, ele provavelmente vai jogar para algum vídeo de vocês. O Brasil é o terceiro maior usuário do YouTube do mundo. Primeiro é a Índia, depois os Estados Unidos, depois o Brasil. Então, o YouTube ele tem essa característica. O YouTube, diferente das outras redes sociais, ele é uma rede social, mas ele é mais uma mídia social. É uma diferença técnica pequena, não vou entrar muito nesses termos, mas, assim, o YouTube, o que vai para ele é mais perene. O que a gente posta no YouTube, no Facebook e no Instagram,
com a medida do tempo, aquele conteúdo vai se perder. E mesmo que vocês pesquisem lá, às vezes vocês não vão chegar naquela postagem que vocês queriam, a não ser que vocês salvem. No YouTube, vocês podem achar vídeos de 10, 15, 20 anos atrás, vocês vão chegar num vídeo lá. Então, o conteúdo que vai para o YouTube, ele é muito mais perene, ele dura muito mais tempo. Por isso que o YouTube não é lugar da gente utilizar vídeos tão curtos ou vídeos de convite. A gente deve pôr? Deve, mas a base do YouTube deve ser mais conteúdo, porque esse conteúdo vai durar por mais tempo. Tá? Formatos para o YouTube: vídeos padrões, ou seja, o vídeo tradicional. Os shorts, que são os verticais, captura de atenção, um pouco mais rápido, são curtos. Aqui vocês podem usar o que vocês usam no Reels, no Instagram e no Facebook, utilizem no Shorts. Esse não é, ele é um conteúdo perene também, o YouTube mantém ele por mais tempo, mas ele realmente ele é para ser a função do Reels, do Instagram e do Facebook. A Google foi lá e copiou. A Google copiou duas. Todos eles se copiam, mas o Google copiou duas coisas basicamente do Facebook e do Instagram, que foi o Stories e o Reels. O Reels ele chamou de Shorts, e o Stories ele chamou de Moments, uma coisa assim, só que o Stories eles já tiraram fora. O Google já desabilitou esse formato porque não deu certo no YouTube, mas o Shorts ainda funciona. As transmissões devem ser, ou seja, um conteúdo interativo em tempo real. Semana passada, alguém aqui comentou que acompanha os cultos e fica fazendo a recepção online. Eu acho isso uma ideia excelente, se vocês tivessem sempre alguém para estar acompanhando e conversando com quem está ali, é um momento de interação excepcional nessas transmissões. A comunidade é um recurso que abre só para quem tem canais maiores, então se vocês tiverem um canal maior, tem comunidade, vocês conseguem fazer publicações, postagens, é um pouco mais restrito, mas também é uma possibilidade. E aí aqui entra aquilo que eu falei, a comunidade é uma coisa que dá mais trabalho de a gente estar alimentando, então talvez não é o ideal a gente acionar. Playlists. Organizem o conteúdo de vocês em playlist. Organizem os cultos em trienal, organizem os estudos bíblicos em ordem. Usem as playlists para isso. Playlist no YouTube é bom para mandar para as pessoas e para elas acharem, porque normalmente na playlist, a gente pode pôr uma descrição na playlist e na pesquisa isso vem para a playlist. Uso do YouTube. O YouTube, ele tem, basicamente, deixa eu buscar aqui, eu tinha esse dado, ele tem uma faixa etária de 35 a 49 anos, é a sua média, o maior uso deles, ou seja, o pessoal dos milênios aí usa bastante. E depois, à medida que vai envelhecendo a idade, o uso vai caindo. Outro dado, o maior uso do YouTube é na televisão, não é no celular. O celular ele tem 25% só do uso dos vídeos do YouTube. A maioria usa como televisão. É uma mídia que vem muito substituindo a televisão aberta ou a televisão por assinatura, enfim, ela entra quase como streaming. Então, o YouTube é usado na televisão. Isso é um alerta para a nossa qualidade de transmissão. Não que o celular não precise, mas é que na televisão ressalta mais ainda a qualidade de imagem e áudio, principalmente áudio. Um áudio ruim nos espanta de qualquer lugar. O vídeo a gente ainda tolera um pouco. Agora, o áudio ruim, normalmente as pessoas saem. Facebook. Facebook, como o YouTube, o Brasil tem o terceiro maior uso dessa ferramenta. Ficamos de novo atrás da Índia e dos Estados Unidos. E o Facebook, assim, ele deu ele teve uma queda relativamente alta ali nos anos 20, 21, 2020, 2021, não nos anos 20, né? 2020, 2021. A Meta foi lá e fez algumas modificações em 2022, isso em plena pandemia, 22, 23 ele recuperou e tem subido de novo o uso do Facebook. Porque a Meta tem alguns objetivos com o Facebook por conta do metaverso, né? Por conta de ter leads, mas aí é outra conversa. Então, eles têm utilizado o Facebook. O Facebook, ele ainda é a rede mais utilizada no Brasil, a rede social mais utilizada no Brasil, só que ele é uma faixa etária mais avançada. Hoje, o Facebook, ele está
O uso dele é mais ou menos como o YouTube, de 35, mas ele vai um pouco mais, ele vai até 55 anos, mais ou menos, é a média de utilização. Então, as pessoas mais velhas utilizam o Facebook. E aqui também há uma tendência que a gente tem de ter os nossos membros mais antigos, e agora não de idade, mas mais antigos em rede social no Facebook, que não migraram, às vezes, para o Instagram, e a gente fica alimentando o Facebook porque ele tem uma alta... o nosso alcance dele é maior, mas a gente não deve esquecer das outras redes. Manter alimentando o Facebook, mas não esquecer das outras redes. O que eu falei no início sobre transmissões, ou desculpa, o que eu falei no início sobre que aqui tem alguns conceitos, enfim, eu acredito que a gente não deva transmitir nada de lives pelo Facebook, a gente deva fazer pelo YouTube. Há uma ilusão que no Facebook a gente tem um alcance maior, porque ali a gente tem uma quantidade de pessoas maiores, mas ele tem dois agravantes. Que o YouTube ele é aberto para qualquer pessoa, tu não precisa ter cadastro para assistir, então o nosso culto ele vai ficar lá para várias pessoas, mesmo não sendo usuário do YouTube. Todos os celulares são os Android têm nativo o YouTube, então assim a gente tem a possibilidade de alcançar mais pessoas com o YouTube não, né? E no Facebook o nosso conteúdo ele vai se perder com o tempo, ele vai indo para o feed adiante, e nem na pesquisa tu acha mais. YouTube tu vai continuar buscando. Então, publiquem o link do YouTube no Facebook para as pessoas verem. Faça, às vezes, o início do culto no live, lá na live do Stories, e convidando, botando o link para ir para o YouTube. Mas esse é um movimento que no início é frustrante. Eu já fiz algumas congregações que eu ajudei, assim, aqui próximo, que me pediram ajuda. No início é frustrante porque a nossa quantidade de visualizações no YouTube é pequena e no Facebook era muito maior. Mas com o tempo as pessoas vão entendendo, migrando para o YouTube e perpetuamente, ou seja, com o tempo, o nosso culto, a tendência é que ele aumente as visualizações no YouTube, e no Facebook ele vai estacionar e vai cair. Cair não, porque ninguém vai desver, né? Mas ele vai estacionar e vai parar de ter uma subida. Então, eu não faria transmissões no Facebook, eu faria todas no YouTube e compartilharia, óbvio, links e convites no Facebook, no Instagram, no TikTok, se a congregação vier a ter. Os formatos, então, são stories, e aí aqui eu já vou começar a dividir um pouco sobre conteúdos, tá? Sobre o funil de conteúdo, depois eu falo mais sobre o funil de conteúdo, mas stories, que é para os de casa, e a gente consegue alimentar quase todos pelo Instagram, então é mais fácil o nosso trabalho do dia a dia. A gente só precisa cuidar quando faz enquete ou quando usa alguma figurinha de interação que o Facebook não tem, então a gente não faz compartilhado. Mas a maioria que a gente publica no Instagram dá para publicar no Facebook também. O Reels, compartilhado com o Instagram, direto, que tem a mesma ideia do Instagram. O Instagram copiou do TikTok e a Meta, que é dona dos dois, fez igual para os dois, então, Reels. E no feed, que é para o engajamento, então, dos nossos leads, a gente usa mais vídeos e textos longos. Longos está entre aspas, porque não é para botar uma tese de doutorado, mas é um lugar que tem um pouquinho mais de texto, diferente do Instagram, que o texto é menor. Eu não aconselho a usar o mesmo conteúdo, a formato de conteúdo no Instagram e no Facebook, no caso do feed. Então, por exemplo, vocês vão fazer um carrossel para o Instagram, utilizem esse carrossel, a capa no Facebook, com o texto do carrossel escrito no Facebook, não as imagens necessariamente. O alcance dele tende a ser maior nesse formato. E no feed a gente usa o CTA, ou Call to Action, que é uma chamada para ação, que vai ser comentar aquele post, ou compartilhar aquele post, ou curtir a página. E como eu falei semana passada, cognitivamente, se a gente pedir as 3 coisas para as pessoas numa publicação, a tendência é que ela não faça nenhuma delas. Então, o ser humano funciona melhor quando ela tem uma ordem direta. Então, optem por uma ordem só.
Então, comente esse post comente sobre o que você achou deste conteúdo, o que você acha sobre X assunto, enfim. Ou compartilhe para o teu amigo que precisa ver esta publicação. Ou gostou desse conteúdo, curte aí a nossa página, segue para receber mais conteúdo. Então, o ideal é que a gente escolha um call to action único para cada publicação. E isso vale para YouTube, isso vale para Facebook, isso vale para Instagram, isso vale para WhatsApp. Às vezes a gente manda no WhatsApp e pede e quer mandar várias informações ao mesmo tempo. De novo, por experiência, a informação as pessoas gravam a primeira. Se a gente mandar 3, 4 convites na sequência, elas provavelmente vão escolher um dos 3 para prestar atenção e os outros vão ficar perdidos. Então, organizem o seu conteúdo para que vão publicando aos poucos os convites ou chamadas, enfim. Então, feed, lugar para call to action, lembrando que o call to action escolha um para cada publicação. Não quer dizer que as pessoas não vão curtir o post se tu pedir para compartilhar, não quer dizer que elas não vão compartilhar se tu pedir para comentar, mas tu vai ter uma maior concentração de comentários, de curtidas e compartilhamentos se tu tiver só uma pedida. E também, no call to action, não peçam a ação pela ação. Então, comenta aí. A pessoa precisa de um pouco de motivação, né? Comenta o que você acha sobre o assunto, ou faça uma pergunta efetiva. A mesma coisa compartilhar. Compartilhe esse conteúdo para quem precisa desse conteúdo, para quem precisa ouvir sobre isso, né? Então, tenha um pouquinho mais, seja um pouco mais pragmático na hora de pedir uma ação. Instagram. O Instagram, eu já falei, uma boa parte, ele tem crescido em uso, não tanto quanto o TikTok. O TikTok tem uma curva muito alta de subida. E aqui tem uma diferença, vocês conhecerem um pouco as mídias. Eu falei que o YouTube, ele é perene, ou seja, tu pode ter conteúdos de anos passados e o YouTube vai mostrar para vocês, ou mostrar para o usuário de vocês lá, que vocês querem atingir, os conteúdos relacionados. O Facebook e o Instagram também vão mostrar conteúdos relacionados, só que eles vão fazer dois tipos de relações. Uma é com o momento que você está olhando, então vai mostrar conteúdos daquela espaço de tempo, ele não vai mostrar conteúdo tão antigo, e também vai mostrar conteúdos, eventualmente, que seja próximo do que aqueles teus seguidores estão também escrevendo. Então, se vocês estão, vamos lá, começaram a ler muito sobre, ou compartilhar muita coisa sobre aborto, e algum amigo de vocês, se tiver um comentário ou uma publicação sobre isso, provavelmente ele vai oferecer esse conteúdo para vocês, porque ele é uma rede social de comunidade. Diferente do TikTok, o TikTok não tem tanto essa relação. O TikTok, ele se preocupa com que tu fique ali com o dedo, não com a comunidade. Então, o TikTok, tu consegue, inclusive, usar ele sem seguir ninguém. Tu fica ali só passando, passando, passando. No Instagram, tu consegue fazer isso, mais no Reels, que é uma cópia do TikTok, ou no feed, eventualmente tem uma sugestão no meio, mas é basicamente aquele teu grupo de seguidores lá. Os formatos, então, seguem um pouco a cara do Facebook. De novo, eu não estou explorando todos os formatos, mas eu estou explorando os formatos possíveis para a gente publicar igreja da forma que eu acho que a gente possa conseguir fazer efetivamente. Stories, de novo, para casa. Só que o Facebook tem uma diferença. O Facebook tem como a gente deixar salvo ali embaixo os stories, né? Ou ali embaixo, enfim, deixar salvo os destaques. Então, o Stories é um bom lugar no Instagram para a gente fazer aquilo que tem no site. Quem nós somos, onde nos encontrar, o que cremos. Façam stories pensados com isso. Quem nós somos? Story 1. Nós somos uma igreja, somos luteranos, confessionais, evangélicos, acreditamos nisso, etc, etc. Publiquem, programem para publicar os dias da semana, enfim, pode ser até de madrugada, e coloquem nos destaques lá o que cremos, quem nós somos, nossos cultos, venham nos conhecer. E aí ali é uma maneira de ter um destaque maior na bio.
já que a bio do Instagram é menor do que o Facebook. Mas ele tem essa possibilidade de destaque, e o destaque é bom para isso. O Reels, de novo, conteúdo rápido, simples para novos seguidores. Vamos falar de funil depois. Feed para engajamento, lead, e vídeos e carrossel, e CTA. E aí aqui, vou entrar no funil de conteúdo, para vocês entenderem, mas nós temos a tendência, e se vocês entrarem no Facebook, no Instagram da Yelp, vocês vão ver só vídeos. Nós temos a tendência de publicar aquilo que dá mais audiência, e o vídeo ele dá mais audiência. Só que o Instagram da Yelp, por exemplo, agora nós chegamos a um momento de estagnação. Os nossos vídeos eles têm o mesmo alcance médio há muito tempo. Eventualmente algum passa, mas a maioria tem o mesmo alcance médio, porque nós estamos deixando de lado uma parte do nosso público que quer um pouco mais de conteúdo do que aqueles que a gente está entregando. Então aqui está a importância do carrossel, a importância do card. Nós vamos começar a fazer isso no Instagram e no Facebook da Yelp, um pouquinho mais desse tipo de conteúdo. Nos estava faltando um pouco de braço aqui, a gente estamos com muitas demandas, então acabou ficando isso, mas agora vamos retomar. Mas então o ideal é que a gente faça publicações diversas. É normal que um card ele caia na audiência, é normal que o carrossel caia a audiência, mas voltando, necessariamente essa audiência do carrossel ela está no vídeo, ou vice-versa, do vídeo está no carrossel. Então, a gente vai completando e, na soma das publicações, a gente tem um alcance maior. Tá? Funil de conteúdo. Isso aqui é muito, muito técnico, isso é muito utilizado no marketing, né? A gente faz um funil de venda, né? Como a pessoa chega, para onde ela vai, para onde ela vem, até que ela compre. Eu fiz uma adaptação para a igreja, ou seja, assim, eu fiz um exercício de adaptação para a igreja, para que a gente consiga montar um cronograma, e depois vocês vão entender o cronograma, e pensar os conteúdos pensando um pouco nesse funil de conteúdo. Então, funil de conteúdo. Topo de conteúdo, chamei de conscientização. Ou seja, é aqueles que não nos conhecem. A gente vai botar versículos, devoções, frases, um pouquinho da doutrina, mas são assuntos mais água com açúcar, mais leves, para chegar ao maior número de pessoas possíveis e ser mais agradável e também nos apresentar. Depois a gente tem o meio do funil, que são mais pessoais. Aí vão ter os convites, as transmissões, as coberturas, repercussões de cultos e eventos. E aí aqui então, olha só, como a gente às vezes trabalha só no meio de funil, que é o pessoal que já está um pouco engajado e jogando lá só convite. Então, o ideal é que as nossas redes tenham, no mínimo, um conteúdo desses por semana. Um de meio, um de topo e um de fundo. Fundo, então, são para os nossos membros mesmo. É os estudos, os debates, ou continuação de estudos que aconteceram no privado, vão para lá. E, normalmente, o fundo de funil, ou a conversão, ela tem uma linguagem própria. E aí a gente começa a usar, nesse tipo de publicação, os nossos termos próprios. Justificados, ler evangelho, que são terminologias próprias nossas, que só vai entender quem está um pouquinho mais dentro, ou quem, obviamente, é curioso, mas aquele que já é membro, ou que alguma vez já frequentou mais vezes a nossa igreja. Fidelização e retenção é uma outra ponta que tem no funil de conteúdo, mas daí, para mim, aqui é o Espírito Santo que vai agir. Fidelização e retenção é o Espírito Santo. Embora o Espírito Santo ele possa agir em qualquer outro momento, isso não é a gente que tem o controle, mas dentro daquilo que eu falei do ano passado, a gente deve fazer, eu acredito que a gente deve fazer o máximo possível para que o conteúdo, para que a nossa parte seja feita, e o Espírito Santo vai agir quando Deus quiser, obviamente, e a gente não tem como saber quando é esse momento. Até para dar eu tenho 2 exemplos que eu conheço, assim, interessantes, que a minha sogra, ela tinha uma manicure que ela convidava sempre para vir aos cultos, e ela nunca veio, até que um dia ela veio num culto de assembleia.
aquele culto que o pastor não diz nem boa noite e já tira a batina porque tem que começar a assembleia. Então é um culto não muito legal. Não muito legal no sentido de comunicação e de acolhimento. Não tem o cafezinho depois, não tem o bate-papo, porque logo começa a assembleia. E a minha sogra ficou preocupada, disse, poxa vida, ela veio justamente neste culto, que é o de assembleia, e como ela não entendeu nada, ela acabou ficando sentada lá, né? Ela não entendeu se tinha acabado ou não o culto, era movimentação, um outro saiu, a maioria do pessoal ficou, ela ficou, e ela participou de toda a assembleia. No final da assembleia, minha sogra foi falar com ela e disse assim, tu tem que vir num outro culto, vem num culto mais normal aqui, esse é um culto um pouco diferente. Daí a pessoa disse para ela, e ela é membro até hoje na igreja, ela disse assim, olha, eu já fui a várias igrejas, eu já fui na Batista, na Quadrangular, na Assembleia, e eu nunca soube da onde era, para onde ia o dinheiro da igreja. E tu vê aqui no primeiro culto, eu já sei o salário do pastor. Então, como vocês são uma igreja transparente, eu me senti à vontade, e ela continuou vindo, depois fez profissão de fé, entrou para a igreja, mas tu vê, o Espírito Santo usou um momento que para nós parecia ser o pior possível, para trazer essa pessoa para a igreja. E um outro momento, um outro membro nosso que foi convidado para um culto, isso na casa, na congregação então, onde eu venho, e ele foi num culto, ele tinha muitos conhecidos na cidade, que ele foi num culto, chegando no culto, ele participou de todo o culto. No final, ele procurou o pastor e ele disse assim, pastor, eu não sei porquê, mas aquelas palavras que tu disse depois da ceia, que isto é dado e derramado por ti, fizeram alguma coisa comigo. Eu precisava conhecer um pouco mais sobre essa igreja, e aí ele começou a participar, fez profissão de fé, e depois pôde tomar a ceia, então, e usufruir do dado derramado por ele. Então, de novo, o Espírito Santo usa vários momentos, e a nossa função é fazer o máximo possível para que a palavra chegue aos ouvidos de todos. Esse é o funil de conteúdo. A gente começa com o topo, meio, fundo, e a retenção, então, é o Espírito Santo. Topo, conscientização. Então, é importante, a gente pode ter versículos, a gente pode ter pequenas mensagens, a gente deve ter devoções, frases, um pouquinho da doutrina, isso é topo, mas a gente não pode ficar só com isso. A gente deve ter convites, deve ter informações sobre eventos, a gente deve ter cobertura dos eventos, né, fotos, vídeos, isso é o engajamento, ou seja, para quem já conhece um pouco e está um pouco curioso. E a gente tem, então, o nosso dia a dia, que é estudos, debates, ou seja, a continuação, e aí vai com a nossa linguagem própria. A gente precisa cuidar, quando fizer um conteúdo, é tentar que todos, não em todas, mas pelo menos uma postagem, uma publicação ao longo da semana, ou de 15 dias, seja de algum desse conteúdo. Cronograma. Eu vou passar para vocês uma sugestão de uma matriz para montar cronograma. Minha sugestão depois, ali nas tarefinhas, é que vocês peguem esse cronograma que eu sugeri e montem conforme a possibilidade das congregações de vocês, ou dos voluntários que vocês têm. Mas uma coisa importante, por que eu sugiro fazer cronograma? Por conta daquela frequência. Se vocês fizerem um cronograma de postar toda terça e quinta, postem toda terça e quinta, e aí você já tem um conteúdo mais ou menos pré-determinado, é mais fácil de pensar, não precisa ficar se quebrando com calendários complexos. Formem um cronograma, comecem a publicar, vocês vão entender e vão começar a sentir que conseguem manter um cronograma, vocês vão começar a alterar ele, melhorar ele na leitura de vocês, e talvez conseguir gerar mais conteúdo e de formas diferentes, tá? Então, a minha sugestão, olha só, na segunda-feira eu publicaria um resumo de um evento, caso tivesse evento, tá? Eu não faria, se vocês forem para... Tem várias igrejas aí que fazem, de outras denominações, reels, de culto, todos os cultos. Eu não faria de todos os cultos, eu faria de um ou outro culto ali, pequenos vídeos, né? Editaria eles na vertical, editaria no celular mesmo, existe um editor no celular que pode ser utilizado, publicaria no Facebook e no Instagram no Reels, tá?
Esse é um funil para conscientização, ou seja, topo de funil. Esse é um conteúdo. Então, todos eles vão estar com conteúdo, formato, onde e qual o público que a gente gostaria de atingir. Eu faria isso na segunda, porque na segunda, domingo, no culto, no sábado, para aqueles que têm culto no sábado, faria os vídeos, sentaria depois do culto, edita no celular mesmo, programa para postar na segunda. Terça-feira, corte da mensagem do culto. O vídeo na horizontal, isso aqui é para quem transmite, tá? Então, se não transmite, talvez teria que gravar, mas a minha sugestão é que transmitam, a gente fácil de montar. Edita no próprio YouTube. Quem transmite pelo YouTube, depois de algumas horas, vocês podem entrar lá no editor, cortar o vídeo, o próprio YouTube, vocês marcam o início e o fim, e pedem para ele criar um novo vídeo, ele extrai a mensagem e salva em outro vídeo. E aí vocês podem só publicar. Então não precisa nem de editor, nada. O próprio YouTube faz. Demora algumas horas para ele renderizar. Você não precisa deixar o computador aberto, tá? Não precisa deixar o computador aberto, mas assim, demora algumas horas. Então não dá, por isso que não dá para ser imediato. Mas isso pode ser feito ali domingo à noite e tal. Entrar no YouTube, fazer esse corte e deixar ele gerando e aí na terça-feira publicar. A sugestão desse conteúdo na legenda iniciar com a chamada. Então assim, curta essa mensagem, né, ou compartilhe essa mensagem que o pastor fulano de tal deu no culto de tal, baseado neste texto bíblico, o título é este. Isso é outra coisa. Tem vários pastores aqui, mas outros líderes têm afinidade com o pastor, mandem todas as informações possíveis, título da mensagem, o versículo base, façam um e-mail, façam um WhatsApp, mandem essas informações sempre quando já tiver decidido na semana, já manda para a equipe de comunicação, para a galera de comunicação. Então, na terça-feira, conscientização, isso é topo de funil. Quarta-feira, um cortezinho da mensagem, aquele cortezinho curto, né? Aquela travadinha, só aquela frasezinha de efeito, vamos colocar aqui entre aspas, da mensagem. Na vertical, tem que editar no celular, ou quem tiver computador, edita no computador. Facebook, Instagram Reels, CTA, pedindo comentário de quem estava, ou seja, isso aqui é pensando no topo de funil, é para que as pessoas que veem, pô, legal, o pessoal está comentando sobre a mensagem. Então, esse é um conteúdo topo de engajamento, de meio de funil. É para o pessoal que já é nosso, que já participou, que viu até a transmissão, possa comentar e compartilhar. Quarta-feira, um carrossel com um resumo visual da mensagem, transformar o vídeo num carrossel. Na noite que a gente for falar de texto, eu vou trazer algumas ferramentas que a gente pode fazer fácil isso, fácil entre aspas, dá um trabalhinho, mas tem alguns atalhos que a gente pode usar. Ou então aqui é o momento de a gente criar conteúdo. Semana passada teve uma conversação aqui, uma moça comentou que tem feito adaptações dos livretos da Hora Luterana. Eu acho que fizeram 2, se não me engano. Então, acho que na quarta-feira é um bom dia para isso, com textos apologéticos, né? E aí aquela diferenciação que a gente falou, carrossel para o Instagram, texto e foto, ou imagem para o Facebook. O local, então, no Instagram, no feed, ou no feed do Instagram e do Facebook. E aí, aqui a gente tem um feed, de novo, de meio de engajamento, e esse dia também, ó, eu botei ali dia para explorar departamentos e eventos. O que a gente pode fazer neste dia da quarta-feira? Lembra daquilo que eu falei da constância? Na quarta-feira, daqui a pouco, vocês podem colocar um carrossel sobre um assunto que está sendo debatido na Liga de Leigos, ou nos jovens. Então, faça um carrossel com esse conteúdo. Peça para o pastor ou adapte algum livreto. Aqui é um bom momento para a gente fazer isso. Né? Se não quer fazer o resumo da mensagem do culto, toca lá um conteúdo diferente do culto, né? De novo, todo esse cronograma de sugestão aqui é pensado para uma pessoa conseguir dar conta. Então, por isso está muito baseado em pedaços da mensagem que foi dada, ou do sermão, enfim, que foi dado no culto passado. Mas acho que na quarta-feira é um bom momento para a gente ter outros conteúdos. Eventualmente, a gente pode buscar algum conteúdo
da Luterana, vivenciar.net, a própria IELB aqui, nós estamos disponibilizando um drive com os conteúdos que a gente vem publicando para poder adaptar e publicar, ou publicar da mesma forma que a gente publica aqui. Então, na quinta-feira, eu acho que é um bom momento para isso. Sexta e sábado, ou sexta ou sábado, ou dos dois, aí aqui eu acho que é um bom momento para a gente chamar para o culto, com uma mensagem provocativa. Daqui a pouco o pastor já fez a mensagem, a gente pode pôr lá, ele vai falar do bom pastor, ele vai falar assim, você conhece quem é o pastor que te guia? Você conhece alguém pela voz, né? Eu tenho certeza que você conhece várias pessoas pela voz, venha conhecer a voz de Cristo, coisas desse sentido, assim, ou alguma outra frase que vá remeter ao próximo culto. E aí a sugestão é que utilize isso para convite, né? O convite pode vir na descrição ou pode vir na forma de carrossel, lá na segunda passagem, ou terceira ou quarta, ter o convite para o culto, ou eventualmente para um coisa. Esse é o conteúdo fundo de funil. E domingo ou sábado, para as congregações que tem, a transmissão do culto ao vivo. É vídeo, é no YouTube. Dá para começar no Stories do Instagram, o início do culto lá, a acolhida e tal do culto começa no Instagram e já bota o link, ó. Vai lá no corre para o YouTube, está começando a transmissão e tal. É um bom jeito de chamar a gente para o YouTube. E no feed do Facebook colocar o vídeo, como eu já comentei. Aqui é conteúdo de e-mail também, é de engajamento. E o TCA é para participar para o culto presencial, ou seja, na descrição do culto lá, coloca convidando para vir para a igreja. Fechando aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente está falando de indústria, de empresa. As empresas, então, elas têm saído do Facebook, saído do Twitter, do X, saído do Pinterest. O YouTube, ele segue plano, porque as empresas entraram logo no início e elas mantêm, então, elas nem saem nem entram, todos têm o seu canal no YouTube. O canal no YouTube é quase que o cartão de visita, a empresa tem que ter um site, um cartão de visita e o YouTube, né? Mas elas têm ido para o Instagram, ido para o LinkedIn, aí a gente está falando de empresas, e o TikTok tem crescido. Uma sugestão para quem quiser fazer o TikTok, todos os Reels usem no TikTok. Publiquem lá, então, na terça, na quinta ou na sexta, agora não lembro, que a gente tem sugestão de Reels, usem Reels. Notem que eu não entrei em Stories. O Stories, o Story, né? Ele é o nosso conteúdo mais base de funil, na verdade, ele já é de retenção, é uma conversa direta com os membros. Então, é a foto do início do culto, está começando, é o link para o culto, é a transmissão do culto, é a foto daquela pessoa bem conhecida na congregação, olha quem está aqui hoje, né, e tal, bateu a saudade, etc. É o momento daquela brincadeira no Natal, né? Olha só, já tem a árvore de Natal, quem sabe vem aí nos visitar, alguma coisa assim. Então, o Stories, ele é mais pessoal mesmo. Ele é já para quem está dentro da congregação no dia a dia, para os membros, e exceto para aquilo que eu falei lá no início, que é a construção de, 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 de destaques lá dentro do Instagram. Fica aqui uma sugestão de tarefa para padronizar os arrobas, os avatares, desenvolver descrições para todas as redes, pensar elas, olhar como é que está lá, criar um esboço de cronograma, considerando, então, como é que funciona a congregação de vocês, o tempo de vocês, se tem mais gente que pode fazer, porque não precisa ser uma pessoa só fazer, a gente daqui a pouco tem aquela que é responsável só por cortar a mensagem, ele tem um tempo, um dia lá, ele pode cortar, e olhando também para esses funis aí que eu sugeri. Demorei um pouco mais no conteúdo, vou abrir agora aqui para se alguém quiser comentar. Obrigado, gente. Eu corri um pouco do que eu tinha de conteúdo, eu realmente me empolguei, eu queria ainda falar muito mais coisas, mas eu teria que ter uma noite para cada rede, praticamente, né? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Se eu não cheguei a acompanhar o chat, hoje está mais tranquilo o chat.
Fala, seu Nelson, tudo bem? Abre aí. Boa noite, Ederson. Tudo bem? Boa noite a todos. Acompanhando aqui para aprender um pouco mais, né? Que bom que você está proporcionando esse momento com a gente e agradecer. Não pude participar dos outros anteriores, eu vou pegar links, né? Vou estar procurando buscar os links para mim acompanhar tudo isso. A gente precisa hoje estar atualizado, né? Nesse trabalho de rede social, de comunicação, é necessário a gente se atualizar sempre para acompanhar, né? E ajudar. É um meio hoje que as pessoas usam, né? 24 horas praticamente, né? Está em contato a todo momento e é um excelente meio para a gente comunicar a palavra de Deus, né? Nas redes sociais. Obrigado por essa oportunidade, esse bate-papo aí. Nelson, na verdade, é um mar gigantesco de pessoas que está ali à disposição, né? Se a gente for pensar da época que se colocava panfleto, a gente poderia colocar ali 2.000, 3.000 panfletos, a gente não sabe efetivamente quantas pessoas pegariam aqueles panfletos, né? Agora, só no Instagram da IELB, cada publicação, a gente chega tranquilamente a 10.000 pessoas. E eu tenho certeza que essas 10.000 pessoas viram pelo menos uma parte do conteúdo porque fica registrado. Então, a gente consegue chegar a muito mais pessoas e de uma forma que elas nos permitam, né? Existe um livro até chamado Marketing de Permissão, que é um pouco isso que a gente faz. A gente oferece conteúdo para que as pessoas nos permitam chegar até elas, né? Se mais alguém tem mais algum comentário? Erison? Boa noite, Ederson. Boa noite a todos os irmãos aí que estão participando. Eu quero, primeiramente, parabenizar essa iniciativa, né, do departamento. Como eu peguei pela metade, né, dizer assim, algo que veio ao encontro. Nossos jovens aqui da congregação formaram um grupo recente, bem recente mesmo, no final de semana, para cuidar das mídias digitais da congregação, eventos, né, fazer divulgação, canal do Instagram, que a gente não tem, e exatamente essa afirmação que tu trouxe agora, né, de que o que antes fazíamos com a entrega de panfletos, né, o ir de porta em porta, ou seja, não que ele esteja excluído, né? Acho que ainda fica válido, chega para determinadas faixas etárias, você ter um folder com as informações principais da igreja, funciona e funciona muito melhor, né? Porém, especialmente aí entre o grupo dos jovens, né? E em grandes centros urbanos, a gente vê isso aqui no Rio de Janeiro, em que você tem uma diversidade de igrejas e todas elas estão muito bem engajadas nas redes sociais, com as diversas plataformas, como o Ederson trouxe, né? Os jovens perceberam isso, eu fui tentando falar com eles, sensibilizando, até que caiu a ficha, pastor, não vamos fazer isso, ok, beleza, né? Ótimo. E aí vem o segundo ponto, que é assim, pastor, o que nós vamos fazer, o que nós vamos colocar, que é articulação, estratégia. E hoje esse assunto que você trouxe, mas assim, ó, caiu com as duas luvas nas mãos, né? Fico muito grato, e acredito que será disponibilizado, como eu sei que está sendo gravado, né? Assim que disponível para compartilhar o link, quando você disse que tem um drive com um acervo de material que já foi oferecido, né, também a apresentação dessa palestra de hoje, né? Eu acho que já mandei para eles, falei assim, ó, quem conseguir entrar, acessa, né? Então, muito importante e gratidão pelo que você está trazendo para a gente, né, como essa ferramenta complementar, e sem abrir mão com tudo isso que a gente está falando, ou seja, aqui as redes sociais é uma estratégia, uma ferramenta muito mais abrangente, né, atinge muito mais pessoas, mas que a gente também não abra mão dos velhos métodos, né, ainda continuam importantes, úteis, né, mas que bom que a gente tem outras ferramentas, ou seja, o que a gente tem aqui na mão, o celular e o acesso a essas redes, né, a atenção está muito mais disponível
do que, de fato, parar alguém na rua no contexto da correria da cidade para que ele receba um folheto e nos dê 5 minutos de conversa, né? Aqui eles dão esse tempo, né, sendo pessoas assim, agindo de maneira estratégica, mas eles nos dão mais tempo, porque de fato dedicam, né, maior tempo a essa ferramenta, a esses aplicativos que estão disponíveis, né. Nós temos aqui no distrito um pastor César Rios, que chegou de maneira despretensiosa, mas ele estabeleceu uma constância, né, através da mídia digital, e hoje, de maneira orgânica, né, ele é despontadamente, assim, um grande captador de simpatizantes à teologia e às congregações luteranas. Digo assim, eu sei que funciona para o Brasil todo, mas a gente aqui do Rio de Janeiro tem já uma busca, recebido, né, uma procura muito maior a partir dessas ferramentas. Então, dizer disso, né, obrigado, aguardando ansiosamente a disponibilidade desses materiais, né, e falando, né, de experiência que, de fato, elas são muito úteis para, especialmente, grandes centros. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade de poder falar também. É realmente isso. Isso aqui, não, a mídia social, a rede social, o digital, ele não vem a substituir. É natural que as mídias se ajustem, né? Então, a gente olhando para o grande mainstream aí, a gente tem a TV se ajustando, o rádio se ajustando, mas o rádio continua existindo, a TV continua existindo, né? Então, nenhuma mídia vem a substituir a outra, cada uma vem ocupar o seu espaço. E que o senhor falou, em um grande centro é uma forma segura das pessoas conversarem com a gente, né? Porque elas estão ali protegidas pela telinha e elas têm o poder de cortar a conversa no momento que elas querem, então elas se abrem mais por esse motivo, né? Então nos ajuda bastante.